Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver o ano de 2026 como se fosse o último são os objetivos do nosso grupo Propósito. Você já convidou alguém para estar conosco? Convide, junto com esse vídeo vai o link abaixo para que você possa compartilhar, para que a pessoa tenha essa oportunidade. Ainda faltam vários livros do Antigo Testamento, vários livros do bloco dos profetas e ainda todo o Novo Testamento. Então vamos juntos para essa mensagem importante de Jeremias capítulo 4, uma mensagem onde o Senhor continua chamando o seu povo ao arrependimento. Ele diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, você não vai ficar mais andando perdido, vagueando. E o Senhor traz algumas diretrizes e algumas verdades que nós precisamos meditar como povo de Deus. Uma das verdades que ele traz para nós é que está no versículo 3, quando ele diz assim, lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre os espinhos. O que significa lavrar campo novo? É lavrar sobre um campo que não tem nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de erva daninha que iria sufocar. Nós sabemos pela Bíblia que a semente que cai entre os espinhos, ela é sufocada e não produz fruto. Então o texto está nos dizendo o seguinte, que não adianta você pegar uma semente boa, da melhor qualidade, e lançá-la entre os espinhos. Não vai dar certo, não vai prosperar essa semente. Você conhece gente que está tentando viver a vontade de Deus e o pecado ao mesmo tempo? Vai ter como? Não vai. Nós precisamos nos santificar. Inclusive, nós estamos vivendo esse propósito de ser 2026 o último ano das nossas vidas, baseado naquele versículo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Joga fora aquilo que está impedindo a semente de germinar, lança fora de sua vida, pare com o pecado, peça ajuda a Deus, peça socorro ao Senhor, ao seu Espírito, abandone o pecado de uma vez por todas, tenha coragem para isso e perceba o Senhor abençoando o seu campo novo com a divina semente. Você vai frutificar para a glória de Deus. Não fique pensando no passado, meu irmão. Pode ser que o passado venha te afrontar, sim, principalmente pelas consequências. Quando nós erramos, os nossos pecados têm consequências. Apesar de Jesus ter nos perdoado, nos salvado, nós enfrentamos as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Um exemplo claro, biblicamente falando, é quando Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Jesus disse para um dos malfeitores que creu nele o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas hora nenhuma Jesus tirou aquele malfeitor da cruz, porque de acordo com o que o malfeitor declarou, ele estava ali por causa das suas próprias escolhas. Portanto, meu irmão, o nosso passado, ele não tem como ser mudado por nós, mas nós podemos nos arrepender no presente e contar com a graça e a misericórdia de Deus sempre atuante na nossa vida. Até as consequências do nosso pecado, elas vêm regadas dessa graça e da misericórdia de Deus, que não tem prazer nisso, pelo contrário, sente tristeza em nos punir, mas tem que punir por ser nosso Pai e por zelar por nós. Aqui no texto mostra que o juízo para aquela nação seria inevitável. Versículo 7 já diz assim, já um leão subiu da ramada, ou seja, aquele leão que tem que atacar o povo, que representa aqui a Babilônia, já saiu, o ataque seria inevitável. Então, o que fazer em meio ao juízo de Deus sobre as nossas vidas? O que nós devemos fazer? Arrepender. Como diz o versículo de número 14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? O que é a malícia? É buscar fazer aquilo que é do meu interesse e não aquilo que é da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora a vontade humana é má. E nós precisamos evitar e sempre buscarmos fazer a vontade do Senhor. Como diz aqui, lava o coração e até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor de verdade, quando nós pedimos a Deus que purifique o nosso coração, nos perdoe os pecados, a nossa mente, ela também vai dar lugar a Cristo. Nossa mente vai pensar nas coisas lá do alto, de onde Cristo vive, e nós vamos glorificar a Deus. O texto também vai nos dizer o seguinte, o profeta, ele sofre com a situação do povo. No versículo de número 19, ele diz, meu coração, me contou sem dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha voz, o som da trombeta do alarido de guerra. Então, o que Jeremias está apresentando é que a guerra seria algo inevitável e por isso o seu coração doía. Há questões que Deus decretou, irmãos, que não há como fugirmos dela. Elas acontecerão. E tudo isso faz com que o profeta, naquele momento, ele sofra, tenha o coração, declara esse coração ferido. E
a descrição do pecado do povo é algo tão forte que Jeremias usa uma expressão que a Bíblia traz lá no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 23, ele diz: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Ele usa uma linguagem para referir que o pecado estava em uma tentativa de desconstrução da criação e do propósito de Deus. Declara isso com tristeza para dizer que o povo havia há muito se desviado do Senhor. E esse juízo viria de maneira inevitável. Por exemplo, na última parte, há uma repreensão onde Jeremias ele diz para Jerusalém, ele diz que Jerusalém é comparada a uma mulher que coloca joias e vestes a fim de enganar os amantes, para ver se seduz o amante que vem furioso contra ela. Mas o texto diz que não vai adiantar. Aqui diz: agora, pois, ó assolada, que fazes assim? Te veste de escarlata e adorna com enfeites de ouro, alargas os olhos, os amantes, no entanto, te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ousa uma voz parturiente, uma angústia, como a da primípara, ou seja, a mulher que tem o seu primeiro filho, para dar as dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende a mão dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Ou seja, Deus está dizendo com todas as palavras o seguinte: arrepende-se, porque o juízo sobre vocês é inevitável. Por que então me arrepender se o juízo é inevitável? Porque, meu irmão, o Senhor exerce o seu juízo, mas o seu juízo também é regado de misericórdia. E ainda que o povo estivesse sujeito a tudo isso que o profeta disse, se esse povo se quebrantasse, se humilhasse, buscasse o Senhor de todo o coração, o Senhor iria mudar todo esse contexto. No entanto, o que Deus deixa claro é: o juízo virá pelas suas más obras. Se preparem, lavrem num campo novo. Joga fora tudo aquilo que impede a semente de germinar. Lava o teu coração das malícias. Isso vai fazer com que você mude os seus pensamentos. E aguarde o juízo, mas esteja preparado e quebrantado por ele. Porque aquele que não se quebranta antecipadamente, aquele que não se quebranta, com certeza será quebrado. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.